Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1, estamos falando então sobre circuitos contendo capacitores, né? Então na última aula nós vimos circuitos contendo fontes de corrente, fontes de tensão e capacitores. Tá? E aí vimos os tipos de capacitores e as equações principais, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver os circuitos contendo capacitores e resistores, tá? Que a gente chama de circuitos RC, ok? E agora de início nós vamos ver circuitos sem fontes, tá? Apenas a resposta natural do circuito na resposta de descarga dele, ok? Então vamos lá. Só relembrando então da última aula, então o que é um capacitor? Ele é composto por duas placas separadas por um dielétrico, ok? Essa área de placa aqui então ela é proporcional a um parâmetro ali do capacitor, que é a capacitância, né? Quanto maior a área de placa, mais a superfície eu tenho para acumular cargas, ok? Então maior vai ser essa constante chamada de capacitância, que vai permitir eu armazenar mais cargas. Quanto mais próximo for essas duas placas, maior capacidade de armazenar cargas também. Mais intenso vai ser o meu campo elétrico, maior vai ser a capacitância. E esse material, ele pode ser... existem vários tipos diferentes de material, como a gente viu. Podia ser de cerâmica, polietileno, polipropileno, mica. Então, diferentes tipos de materiais produzem capacitores diferentes com densidades de capacitância maior, né? Por exemplo, a gente viu que existia um capacitor lá de eletrolítico de alumínio que tinha uma capacitância muito alta para o mesmo volume, né? Em comparação com outros tipos de capacitores. O capacitor de tântalo tinha mais, eletrolítico de tântalo, né? Tinha mais capacitância ainda, ok? E esse material, ele entra, quando a gente muda o material, a gente muda a permissividade do material, ou seja, a sua capacidade de concentrar campo elétrico, né? Então, quanto maior o campo elétrico, maior vai ser o acúmulo de cargas, pela mesma quantidade de tensão, maior vai ser a minha capacitância, beleza? O capacitor, então, como a gente viu, ele geralmente ele é feito enrolado, né? Existem diferentes tipos, né? Mas o principal, eles são enrolados, né? Para a gente pegar e otimizar a questão de volume, né? Se a gente enrola ele, ele fica um tamanho menor, né? Se a gente espalhasse essas placas, ficaria uma área muito grande, ficaria muito difícil de trabalhar com ele. Então, muitas vezes a gente enrola ele para ficar mais fácil de trabalhar, ok? A gente viu então o símbolo é esse aqui, né? Como o capacitor são duas placas separadas, o símbolo também reflete isso, né? São duas plaquinhas separadas. Nós vimos as equações, tínhamos essa equação aqui, que é a equação da corrente. Nós vimos que a corrente do capacitor, então, ela é a sua capacitância, né? Vezes a variação de tensão, tá? Que é a derivada da tensão em relação ao tempo. Então, quanto maior for a variação de tensão, mais corrente eu vou ter. Então, se eu tiver uma curva assim, ó, que ela é constante, tá? Isso aqui é tensão, então a minha corrente vai ser zero, ok? Porque eu não tenho variação de tensão. Agora, se eu tiver uma tensão que faça isso aqui, que ela varie, então aqui eu vou ter um valor de corrente diferente, né? Que vai ser a derivada dessa curva aqui. Daí tem que fazer a derivada, né? Vai depender da equação. Cada equação diferente vai dar uma tensão diferente e vai dar uma corrente diferente para nós, beleza? E tínhamos a equação da tensão, né? Que a tensão ela é igual à integral da corrente, ok? Então a corrente, pessoal, para nós ela é Coulomb, né? É carga por segundo, tá? Isso aqui é a corrente. Quando a gente integra, é como se a gente estivesse multiplicando pelo tempo e somando, ok? Então quando a gente faz isso, a gente pega e multiplica por tempo, né? E soma. Então a gente vai pegar e a integral vai dar carga, ok? Carga dividido por capacitância vai dar tensão, ok? Então a tensão ela é carga, a equaçãozinha na verdade, ela era assim, né? Ela era a carga, ela era a capacitância vezes a tensão, beleza? Né? Porque aqui nós tínhamos a carga por segundo, né? Vezes a capacitância, né? Então é como se a gente passasse esse C dividindo, né? Ficaria assim, Q igual a isso aqui igual a V, né? Então V está aqui, desse lado aqui a gente tem carga por capacitância, né? Por Faraday, né? E Faraday a gente passaria esse V para o outro lado, né? Então ficaria a capacitância, ela é Coulomb por volt, né? Só que daí ficou o mesmo nome. Eu vou chamar de Q aqui a carga, né? Para não ficar os dois com a mesma unidade, né? Porque Coulomb também a gente usa C, né? Para Coulomb, mas capacitância a gente também usa C. Então, para não confundir, eu vou colocar a carga como sendo um Q aqui, ok? Então, essa tensão, pessoal, ela é integral da corrente dividido pela capacitância, tá? E a gente viu que o capacitor, ele armazena, então, essa carga, né? E essa carga, ela se manifesta aqui na forma de tensão,
Então, quanto mais carga eu tiver, maior vai ser a tensão do meu capacitor por unidade de capacitância, beleza? Então, a gente fez a analogia do capacitor com um reservatório de água. Lá no reservatório de água, nós vimos que quanto mais água entra num reservatório, mais metros cúbicos por segundo entram de água no reservatório, maior vai ser a altura de água dentro do reservatório, né? Porque ele vai acumulando água, tá? Ele vai acumulando água, então o seu nível vai aumentando, beleza? Aqui é a mesma coisa, o capacitor, a gente vai colocando um fluxo de elétrons para dentro, né? Fluxo de elétrons é o que? Coulomb por segundo, amperes, né? Então a gente vai ter um fluxo de corrente entrando no capacitor e o que o capacitor vai fazer? Ele vai transformar esse fluxo de corrente em tensão, tá? E como lá a gente viu também que se nós tivermos um reservatório menor, o nível de água vai subir mais rápido para o mesmo fluxo de água do que se fosse um reservatório maior com o mesmo fluxo de água, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se nós tivermos um capacitor menor, quanto menor o capacitor e eu colocar uma determinada corrente, ele vai subir mais rápido do que um capacitor maior para aquela mesma corrente, tá? E nós vimos também que o capacitor, então ele armazena tensão e essa tensão ela não se dissipa, tá? A tensão fica armazenada. Então se a gente carregar um capacitor, digamos que esse capacitor aqui esteja carregado com 20 volts e eu deixar ele assim aberto, sem nada ligado e medir a tensão dele depois de alguns segundos, minutos, a tensão vai estar a mesma, ok? Então essa tensão aqui ela fica armazenada no campo elétrico aqui dentro do capacitor. As cargas ficam ali separadas, cargas positivas de um lado, negativas do outro, e essa tensão teoricamente não muda. Tá? Claro que o capacitor vai ter algumas perdas intrínsecas, dependendo do tipo do capacitor, né? Mas no geral, assim, no capacitor teórico para nós, ele não varia a sua tensão se não tiver nenhuma carga aqui, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar e colocar uma carga aqui, uma resistência. Vamos ver o que acontece, ok? Então é como se a gente tivesse uma caixa d'água, tá? A caixa d'água, ela teria agora um furo, tá? Então esse furo vai fazer com que o nível de água diminua. Aqui também nós temos um capacitor carregado, nós vamos colocar um resistor e esse capacitor ele vai perdendo carga, né? Essa carga que está no capacitor vai ir para o resistor e vai ser queimada, tá? Então nós vamos ter dissipação agora de potência, ok? Então vamos lá, como é que a gente faz para analisar isso aí? Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: aqui nós temos um capacitor, ó, capacitor, a tensão em cima dele é dado por V, ok? Então essa aqui é a tensão do capacitor. Podia ser VC aqui também, mas eu optei por colocar só V. E no tempo zero, então aqui, ó, o que é esse zero, pessoal? Tá? Lembrando que a tensão agora, ela é uma função do tempo. Ela varia com o tempo. Ela não é mais um valor constante. Aqui no início, a chave está aberta, né? Lembrando o que essa chave faz aqui, ó. Em t igual a zero, ela fecha. Então, antes de zero, ela estava aberta. Então, antes de zero, a tensão não mudava. Era uma constante. Não tinha para onde essa corrente ir, né? O circuito estava aberto. Daí, em zero, eu fechei a chave. Toda essa energia que estava aqui no capacitor, ela vai ir, então, para o resistor. Ok? Então, é um reservatório que está cheio de água. Tá? Um reservatório aqui, ó. Ela tem um certo nível de água. O nível é como se fosse a tensão, V0, né? Aqui é como se tivesse um V0 de altura, né? E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um furo nessa caixa d'água. E ela vai começar a sair a água daqui. Então, como é que vai ser a curva de descida de água? Então, ela está assim, né? Ela tem uma determinada nível de água, né? Um determinado nível de tensão. E daí nós vamos pegar e abrir um furo na caixa d'água, né? Vamos colocar um resistor aqui no circuito elétrico. E isso aqui vai começar a descer, tá? Vai começar a descarregar. Tá? Não sei por que meu mouse faz isso aqui. E daí essa tensão aqui ela vai começar a descer, ok? Como é que é essa curva de descida? Tá? Vai ser uma reta, vai ser como? Tá? Que equação que representa a descarga de um capacitor? Como eu já falei, né? Então o capacitor vai descarregar toda a sua energia no resistor, tá? E a explicação chave é o seguinte, é que a taxa de descarga ela é proporcional ao valor da tensão. Então, quanto maior a tensão, mais rápido descarrega. Quanto menor a tensão, mais devagar descarrega. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, eu vou apagar essas figurinhas aqui. Então, a curva de descarga, pessoal, vai ser o seguinte, ó, antes de zero, então a chave estava aberta, não tinha caminho para a energia que estava no capacitor, ela era constante, tá? Estava assim. Depois que eu fechei a chave, né, que eu coloquei o furo na caixa d'água, essa tensão aqui, ó, ela vai começar a descer.
olha a explicação. Quanto maior o valor da tensão, maior a taxa de descarga, tá? Ela é proporcional, ok? Então olha aqui em cima. Aqui em cima a tensão está maior, né? Então olha a inclinação, ó, ela está uma inclinação muito maior, ela está descendo bem mais rápido. E conforme nós vamos chegando mais para o final, olha aqui, a inclinação muda. Vocês estão vendo? Se a gente pegasse um ponto aqui, ó, vocês estão vendo que aqui a inclinação está maior e aqui embaixo ela está quase zero, ok? Por quê? Porque aqui no final já descarregou, a caixa d'água está no seu nível mínimo, ok? Então, como tem pouca pressão no fundo da caixa d'água, ele vai pegar e vai descarregar, vai esvaziar a caixa d'água mais devagar, ok? Então, você tem que ver que a taxa, o que é a taxa de descarga? É a velocidade com que a água está saindo dentro da caixa d'água é proporcional à altura da caixa d'água, tá? Na prática isso é verdade também. Aqui é a mesma coisa, ó, quanto mais nível de tensão eu tenho, mais rápido descarrega. E aqui no final ó, já está tudo totalmente descarregado praticamente, e descarrega cada vez mais devagar. Então, a equação que representa essa taxa, essa descarga, né, não a taxa, mas a descarga, é dado por isso aqui. Ó. Ela sai lá de V0, que é a condição inicial, né? Digamos que fosse 20 volts, por exemplo, que é uma tensão, é um número, né? V0 é um número. Agora, a tensão aqui, ó, essa curva aqui, ó, ela varia no tempo, ok? É diferente da que a gente viu até agora na disciplina, onde quando a gente resolvia um circuito sempre dava um número, tá? Era sempre 20 volts, ou 5 amperes, ou 100 watts, tá? Era um número. Agora não, agora nós estamos buscando uma função do tempo. Então agora a tensão ela vai se descarregar em função do tempo, ok? Então aqui vocês vão ver que tem um t aqui, ó, tá? Essa equação varia no tempo. E a velocidade com que ele vai descarregar tem a ver com a capacitância e a resistência, né? Se a gente tiver uma caixa d'água grande, ela vai descarregar numa velocidade. Uma caixa menor vai descarregar mais rápido. Se a gente tiver um furo, né, como se fosse a resistência aqui, ó, né? Se a gente tiver um furo grande, vai sair muita água, tá? Aqui é o contrário, né? Quanto menor a resistência, mais corrente ela drena. Então ela vai descarregar mais rápido, né? Porque quanto maior, a menor a resistência, ó, quanto menor a resistência, mais corrente vai drenar. Aí mais coulombs vão sair de dentro do capacitor, então ele vai descarregar mais rápido. Então, a lógica é essa. Existe uma relação com a resistência e a capacitância. Ok? Agora, como a gente chega nessa equação? Será que é sempre a mesma? O que muda nessa equação aqui? Tá? Então, nós vamos tentar resolver ela agora. Tá? Vamos usar aquelas equações que a gente viu na última aula, da derivada, da integral, e vamos equacionar esse circuito aqui. Vocês vão ver que tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, de malhas e nós, eles servem aqui. Só que daí aqui a gente tem que colocar as equações do capacitor, que a gente não tinha visto ainda. A gente viu na última aula só. Então vamos usar malhas e nós para resolver esse circuito aqui da mesma forma que a gente fazia lá atrás. Beleza? Essa resposta aqui, pessoal, que é a descarga do capacitor, ó, vocês estão vendo que é uma descarga, a gente chama de descarga natural, tá? Não é... Existe um outro tipo de descarga, que é quando a gente coloca uma fonte, que é chamada descarga forçada, tá? Aqui não. Aqui é a resposta natural. Ele está naturalmente descarregando. Ela sempre vai ter essa curva desse tipo aqui, ó, vai ter uma exponencial. Mas a gente vai tentar ver de onde é que vem essa exponencial. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente equaciona esse circuito que a gente chama de circuito RC, né? Tem um resistor e um capacitor, é um circuito RC. Qual que é qual que é o nosso objetivo? É encontrar essa equação, tá? V, tá? V em função de T sobre o capacitor. Nesse circuito aqui, ó, é um circuito paralelo. Então a tensão no capacitor é a mesma do resistor. E daí, aqui ele partiu, tá? Começou com uma tensão V0 no capacitor. Poderia ser uma tensão 10 volts, 20 volts, menos 10 volts, menos 20 volts. E daí a pergunta é, como é que essa tensão evolui no tempo? Como ela evolui no tempo? Então aqui, pessoal, como a tensão em cima dos dois elementos é a mesma, eu vou pegar e vou usar um método que for mais adequado. O método que eu acho mais adequado aqui, nos exercícios nós vamos fazer para os dois métodos, malhas e nós. Mas aqui eu quero resolver por nós, especificamente, tá? Então, vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui por nós. Então eu criei aqui um nó fictício, tá? Que não é um nó para nós, né? O nó teria que ter 3 ramos chegando, mas 2 aqui já é suficiente para a gente somar as correntes nesse nó. Aqui, ó, como a tensão está positiva, pessoal, tá? Em cima, eu defini positivo aqui, que é a tensão no capacitor. Tem que lembrar que se é positivo aqui, a corrente sempre entra no positivo, correto? Então o positivo está aqui, ó. Então a corrente no resistor tem que ser obrigatoriamente para baixo, ok? Como eu defini primeiro a tensão, tá? Defini primeiro a tensão,
a corrente vai ter que ir de arrasto. Tá? Não é como a gente fazia, a gente sempre colocava uma corrente e daí botava tensão. Aquele seria como se fosse por malhas. Tá? Aqui não. Aqui eu estou colocando primeiro a polaridade, depois eu vou colocar a corrente, ok? Porque tanto no capacitor quanto no resistor, a corrente sempre entra no positivo, tá? Então a corrente do capacitor está entrando no positivo. Nesse lado eu vou chamar de IC, e desse lado eu vou chamar de IR, tá? Porque é resistor e capacitor, beleza? Então vou somar as correntes nesse ponto aqui, que é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no nó, tá? Esse cara ali é o nosso nó, aqui em cima, beleza? Então a gente somar aqui, ó, nós temos nenhuma corrente entrando no nó, olha aqui, ó, só temos corrente saindo, ó, o IC está saindo do nó e o IR está saindo do nó, ok? Então temos duas correntes saindo do nó. Para seguir daqui para frente, nós precisamos das equações do resistor e do capacitor, que a gente chama de equações auxiliares. Então, como a gente está colocando aqui corrente no resistor é a tensão sobre a resistência. Aqui nós temos a tensão em cima dos dois elementos, que é a mesma, né? E a corrente no capacitor é C dV dt, né? É a derivada da tensão. Quanto mais a tensão variar, mais corrente eu vou ter. Então, substituindo essas duas equações aqui, o que nós temos? Nós temos que o IC é C dV dt e o IR é V sobre R. Ok? Então, aqui nós temos uma equação que tem derivada no meio. E aqui a gente ainda pode deixar no formato padrão ainda, tá? A gente pode pegar aí, dividir isso aqui pela capacitância, né? Para tirar a capacitância daqui. Então eu vou dividir pela capacitância dos dois lados da equação, tá? Como se eu estivesse simplificando a equação. E vai ficar uma equação assim, ó. Vai ficar dV dt mais V sobre RC. Então essa equação aqui, isso aqui é uma equação padrão, né? Onde na frente da derivada eu tenho 1 aqui. É como se a gente estivesse fazendo uma equação de primeiro grau, por exemplo, que fosse assim, ó. A vezes x mais b igual a zero. E daí eu estou dividindo tudo isso aqui por a. Tá? Então vai ficar x, simplificação disso aqui vai dar o quê? X mais b sobre a igual a zero. Tá? Então isso aqui parece uma equação, parece, mas não é, né? Uma equação polinomial, né? Onde a gente tem aqui o primeiro termo, tá? Da variável é x, aqui a variável é v, né? É uma função do tempo. Então aqui tem uma derivada dessa equação que eu não sei qual que é. Ok? Então aqui, ó, numa equação de primeiro grau, o que era a pergunta que a gente fazia? É qual o número que a gente coloca nesse x aqui para que essa equação seja igual a zero? Então, qual o número que a gente coloca aqui? Menos b sobre a, né? A gente coloca esse b sobre a para o outro lado, vai dar menos b sobre a. Então, depois que a gente achou a resposta, se a gente vir e substituir aqui, vai zerar a equação. Ok? Aqui é semelhante. Nós temos que buscar assim, ó, qual é a equação que é substituída aqui vai zerar a equação. Tá? Então, nós temos que derivar essa equação mais a equação dividido por um número tem que ser igual a zero. Então, isso aí tem que zerar essa equação, beleza? E esse tipo de equação a gente chama de equação diferencial de primeira ordem, ok? Por que equação de primeira ordem? Porque aqui tem uma derivada primeira. Então, se é uma derivada primeira, quer dizer que a derivada é primeira ordem. E isso dá o nome do circuito. É circuito de primeira ordem, como estava lá no título do início da aula. Circuito de primeira ordem. Sempre que tiver um capacitor só, vai ser um circuito de primeira ordem. Se tiver depois indutores, tá? Vai ter de primeira ordem também. Quando a gente misturar os dois, vai dar o circuito de segunda ordem. Que daí vai ter uma derivada segunda. Tá? Mas isso é nas próximas aulas. Então, isso aqui dá o nome. Circuito de primeira ordem. Tem um capacitor. O capacitor, então, ele é um elemento armazenador de energia. Ok? Então, a ordem das equações ela tem a ver com o número de armazenadores de energia que tem no circuito. Beleza? Então, como eu resolvo esta equação aqui? Se vocês pegarem lá no livro do Alexander, lá de circuitos, o Alexander Sadiko, ele tem como é feito isso aqui também. Eu vou seguir o mesmo método que ele usou. Então, se vocês ficarem com dúvida, vão lá no livro e dão uma olhadinha no como é que a gente resolveu essas equações, beleza? Isso aqui vai ter uma disciplina no próximo semestre chamada equações diferenciais, que é onde vocês vão aprender. Só que nós precisamos agora. Então, nós vamos ter que tentar resolver essa equação aí do jeito que a gente conseguir agora. Só que são equações bem simples, tá? Não tem nada assim muito complexo. Beleza? Então, como a gente resolve esse tipo de equação? Então, faz o seguinte, eu levei lá para cima. O que eu fiz aqui?
Eu passei esse termo aqui para o outro lado, tá? Passei para o outro lado, ficou dv dt menos v sobre rc, ok? Só passei para o outro lado, não fiz nada ainda. Daí o que, que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse v aqui, ó, e passei para cá e o dt para lá. Então eu considerei isso aqui como sendo um quociente de duas variáveis, tá? Não conta para o professor de cálculo que vai ficar louco, né? Mas a gente considera como sendo um quociente para a gente conseguir fazer algumas manipulações algébricas, beleza? Por que, que eu passei esse v para cá, pessoal? Porque daí deste lado nós temos apenas equações em v. E desse lado nós temos um número e um dt, ok? Então isso aí, ó, tudo que é função de v ou de i, quando a gente estiver fazendo para a corrente, a gente passa tudo que é i para um lado, tudo que é dt para o outro, ok? Daí a gente vai conseguir resolver. Então aqui, isso aqui, como é que a gente pode fazer? A gente pode pegar e integrar dos dois lados, tá? Eu vou integrar dos dois lados, da mesma forma que a gente fazia aqui, por exemplo, quando eu pego e eu dividi por c, ó, eu dividi por c dos dois lados. Claro que de um lado era zero, né? Então ficava 0 sobre c, que dava zero ainda, ok? Mas aqui, ó, nós vamos pegar e integrar dos dois lados, tá? A gente já fez isso na última aula, aqui vai ser a mesma coisa. Então olha do lado direito, que é o mais fácil, ó. Nós vamos integrar uma constante, tá? 1 sobre RC é um número. Integrar em função do tempo, beleza? Então isso aqui dá para integrar fácil, né? Integral de uma constante é fácil de fazer. Nós estamos integrando da onde até onde? É sempre integral definida. Então nós estamos integrando a partir de zero, tá? De onde é que vem o zero? O zero vem daqui, ó. Eu sei que o meu T0 é zero porque ele começou, meu circuito começou a existir a partir de zero, ok? Então a gente vai integrar a partir de zero. Então vai integrar de zero até onde eu definir, tá? Então isso aqui, o t é a função que eu vou definir depois. Na hora de fazer um gráfico, vai ser esse t aí que vai variar, tá? Então vou integrar até onde eu quiser, beleza? Se eu não sei até onde, eu coloco um t ali, tá? E a saída é onde? Vai ser t0, tá? Que nesse caso vale zero, tá? Daí, eu vou integrar esse outro lado aqui, pessoal, tá? Esse outro lado é a integral de dv dividido por v, ok? Então tem que lembrar o seguinte, ó, v, pessoal, é uma função do tempo. Eu não coloquei aqui, né? Mas v é uma função do tempo, ele não é uma constante. Ele varia com o tempo, ok? Então essa equação ela fica assim, ó, tá? É a integral de 1 sobre x vezes de x, ó, tá? O x podia estar em função do tempo também, não muda nada, tá? Porque nós não estamos integrando em relação ao tempo, estamos integrando em relação a x. Aqui também nós estamos integrando em relação ao v, tá? Integrando em relação a v. Beleza? Então, a integral de 1 sobre v dv é quem? É ln desse argumento, do que está aqui embaixo. Ok? Então, a integral dv vai dar ln de dv. Então, vai ficar ln dv integral de v0 até v dt, tá? Que eu estou buscando, que é esse cara aqui, que é uma função. Beleza? E desse lado, a integral de uma constante vai dar t. Ok? Então, essa constante vem para frente, eu vou integrando 1, na verdade, né? Menos 1. Vai ficar menos t aqui. Beleza? Então, vou integrar de v0 até v, aqui é minúsculo, tá? Vou integrar de v0 até v e de t0 até t. Então, aqui eu vou fazer, já deu ln de v de t, vou substituir ali dentro, vai ficar uma menos a outra, né? Vai ficar ln de v de t, tá? Vai ficar a mesma coisa, menos ln de v0, tá? Que é a condição inicial, beleza? E vou integrar de t, vai ficar menos trc menos t0 sobre rc, ok? Então aqui é só substituir, né? Pegar a equação de dentro, fazer pego isso aqui e aplico na equação, menos isso aqui aplicado na equação. Desse lado a mesma coisa. Isso aqui substituído ali, menos isso aqui substituído na equação. Ok? Aqui nós temos a subtração de dois ln's. A subtração de dois ln's, pessoal, tá? Ln, o que é ln? Né? É logaritmo natural, né? É um log na base e. Tá? É log na base e. É o contrário da exponencial. Tá? O contrário da exponencial. Então, esse log a diferença de dois logs pode ser escrita assim, ó, como o quociente dos dois argumentos. Tá? Então, isso aqui é lá do ensino médio. Acho que o segundo ano do ensino médio é LN, beleza? Para quem não viu, tem que dar uma estudadinha nessas propriedades aqui, mas nós só vamos usar essas propriedades que eu estou mostrando aqui, não vamos mostrar nenhuma outra. Então, se vocês verem aqui, ó, é só treinar, tá? É só treinar que vocês vão conseguir fazer. Então, aqui, como eu tenho uma subtração, eu vou trocar pela divisão aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar ln de v dt dividido por v0. E aqui, ó, fica
como os dois números aqui são iguais, ó, tá? Então vou colocar eles no mesmo junto, né? E vai ficar t menos t0. E o negativo que estava aqui na frente é como se eu fizesse assim, né? Tá? Porque daí esse menos vem para dentro, fica assim, beleza? Então fica t menos t0, beleza? Daí, aqui então do lado tem um ln e do outro lado tem o t menos t0 rc. O que eu estou procurando? Estou procurando essa função aqui. Tá? Tô procurando essa função aqui. Como é que faz para isolar quando eu tenho um ln da função? Eu tenho que tirar esse ln, ok? Sempre que a gente quer remover alguma coisa assim, a gente tem que fazer o contrário daquela equação para tirar esse ln. Tá? Então, qual que é o contrário do logaritmo natural? É a exponencial, né? Então, se eu tenho isso aqui é verdade, ó. Então, e elevado no ln de alguma coisa é aquela própria coisa. Então, por quê? Porque esse e ele vai cortar com esse ln. Tá? Essa aqui é uma propriedade que a gente viu lá no ensino médio também. Vocês viram, eu vi também, que é bem importante. Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu comentei que tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro lado. Então, aqui eu vou pegar e vou elevar na exponencial dos dois lados. Posso fazer isso? Posso, né? Porque eu estou fazendo dos dois lados da igualdade. Então, fazendo dos dois lados da igualdade, olha o que vai acontecer. Eu vou cortar esse e aqui com esse ln. Então, vai ficar quem? V de t dividido por V0. Tá? Olha que maravilha. E daí, quem que eu estou procurando? Procurando esse cara aqui, ó. Tá? Então, eu vou passar esse V0 para o outro lado. Tá? Vai ficar V0 vezes a exponencial daquilo ali. Tá? E que é aquela equação que eu mostrei no slide anterior. Tá? Que é V0 vezes uma exponencial. Beleza, né? E o T0 a gente já viu que vale, nesse caso aqui o T0 vale 0, né? Então, substituindo ali, como o T0 vale 0, V de T é V0 vezes I na menos TRC. Tá? Essa equação, pessoal, ela é válida para T maior que 0, né? Porque antes de 0, a chave aqui estava aberta, né? Então, esse circuito não era esse, era só o capacitor. Então, era constante em V0. Eu fechei a chave, como se eu tivesse feito furo na caixa d'água, lá no reservatório. Então, a partir disso, a sua tensão vai começar a decrescer. Então, em resumo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, ter as equações em auxiliares, tá, no meu circuito, que geralmente são, nesse caso aqui vai ser a equação do capacitor, pode ser essa ou pode ser a outra, que a gente vai usar num outro exercício depois, a do resistor. Daí nós vamos aplicar algum método, tá? Eu usei a lei de Kirchhoff das correntes, mas pode ser das tensões também, depois a gente vai ver como é que a gente faz. Acho a equação, chegam na equação diferencial aqui, resolvo ela e chegam na equação final, tá? Que vale para t maior que 0, ok? Então a equação ela fica assim, né? É uma exponencial decrescente, porque ela está caindo aqui, está negativo. Então o seu valor diminui conforme o tempo passa. Mais o tempo passa, mais essa equação diminui. Ok? Ela está sempre diminuindo, E quanto maior o seu valor, mais rápido ela diminui. Quanto menor o valor, menos ela diminui. Tá? A sua inclinação varia com o tempo. Beleza? E lembrando, né, pessoal, que a tensão no capacitor ela não pode variar abruptamente. Então aqui nós temos que nesse ponto aqui, ó, para 0 menos, ela vale V0. E para 0 mais, ela também vale V0. Ó. Ela está unida naqueles pontos. No limite em 0, os dois valores são iguais. Tá? Só depois de 0 mais que ela começa a decrescer. Beleza? Então nesse ponto aqui, ó, os dois, a tensão antes e depois do 0, são a mesma. Tá? Então isso aí é importante, nós vamos precisar depois. Depois nós vamos utilizar muito isso. Lá em circuito de segunda ordem, não tem como resolver sem saber isso aqui. Tá? Então já tem que ir tentando colocar na mente isso aqui, que é bastante importante.